Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rota 27 Podcast. Hoje, né, com a presença da nossa ilustre CEO, né, da nossa agência, Sara Bogeia. E, assim, muito feliz de estar com a minha esposa, né? E hoje a gente vai compartilhar sobre terapia, psicanálise, relacionamentos. A gente vai falar também sobre traços de caráter. Não é isso, Sara? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, meu amor. É um prazer estar na tua presença, como se eu já não estivesse todos os dias. Vai ser um papo muito descontraído, mas para a gente falar de coisas muito pontuais e muito sérias e necessárias, né, para o nosso dia a dia, que é a saúde mental, como lidar com os relacionamentos. E isso é muito importante para o nosso dia a dia. Então, vamos lá. A primeira pergunta, Sara, qual é a primeira pergunta? Vai ser uma pergunta bem legal, assim, não é nada do que eu escrevi aqui para você, mas como é que é lidar com o teu relacionamento? Com o teu marido, como é que tu aguenta, né? Essa criança do teu lado. Olha, as pessoas veem a gente na internet, né? E na internet tudo são flores, tudo é muito bonito, mas, gente, é um relacionamento como outro qualquer. Embora nós dois sejamos psicanalistas, terapeutas, enfim, nós temos os nossos impasses, temos os nossos embates, né? Nós somos muito diferentes. É um aqui, o outro na outra ponta, temos traços, características diferentes, mas esse é o legal, é a gente ver essas diferenças e conseguir completar um ao outro, conseguir compreender dentro dessas diferenças como é que a gente pode fazer para conquistar aquilo que a gente quer, sabe? Como é que a gente faz para crescer e fazer isso juntos. Então, não é fácil, relacionamentos não são fáceis, mas é muito bom. Como a gente sempre fala, né? Relacionamentos eles só funcionam, não tem jeito, né? A gente sempre tem as três partes, né, e características do relacionamento, que é o conhecimento, quando você está conhecendo, né, a pessoa e tal, o namoro, e aí quando você vai parte, né, para um relacionamento mais sério, vem a parte da paixão, onde tudo está muito à flor da pele, e aí depois vem o conhecimento claro, real da situação. E para você, como é que foi isso, né? A gente hoje tá mais de quase 5 anos, né? 5 anos juntos, e como é que é isso para você? Né? Como terapeuta, olhando todas as situações emocionais que trazem um relacionamento, é um casamento mesmo, né? Que realmente traz muitas diferenças, traz muitos valores também agregados, traz situações inusitadas. Então, como é que foi lidar, né, nesses 3 períodos? Você já passou por esses 3 períodos no nosso casamento? Sim, né? Hoje a gente fala que realmente é o amor. É quando a gente já passou por todas essas etapas, aquela do conhecimento, aquele friozinho na barriga, depois aquela paixão, aquela coisa toda, aquele sentimento avassalador. E aí, quando tudo isso passa, a gente realmente consegue compreender na íntegra, na realidade, quem é a outra pessoa. E a gente consegue se mostrar sem aqueles enfeites que a gente põe, né? As máscaras. As máscaras que a gente coloca da paixão. Então, hoje é amor. Não que antes não seja, não é isso, mas é um amor maduro. É aquele amor que você consegue, de fato, olhar para o outro, entendendo todas as mazelas que ele tem, as faltas, as falhas, e você consegue dizer, não, ok, eu continuo aqui mesmo assim, sabe? Eu consigo olhar para isso e entender quem é você, porque você só é aquilo que sabe ser. E eu também. E nisso a gente se completa. Então, passar por essas 3 etapas, nem todos conseguem chegar nessa última, porque depois que a paixão acaba, que aquele brilho todo acaba, e resta aquela pessoa com defeitos, com as manias, com as coisas que nós achamos que é ruim. Então, chegar nessa etapa é uma questão de maturidade, resistência, persistência. Então, de fato, hoje é amor, né? E a gente fala com casais com mais aí de 3 anos para cima, depois que acaba aquele períodozinho da paixão, me corrija se eu estiver errado, até o 2º ano, né? Até o 2º ano, então, são os casais às vezes passa, tem casais que vão até 5 anos, porque depende muito, a gente não consegue mensurar realidades são individuais, né? Não tem como a gente mensurar a paixão. Eu fiquei apaixonado pela minha... Eu vou te falar, existem casamentos que a paixão perdura
praticamente pelo casamento inteiro. E eu atendo um casal que eles são apaixonados, eles têm 15 anos de relacionamento. Isso é lindo, mas não é tão comum. O mais comum é que o básico ali seja entre 2 e 3 anos. Vamos falar no apanhado geral, acabe esse período da paixão. Que foi o nosso caso. Veio uma maturidade muito mais cedo. Então, a gente conseguiu se enxergar até mesmo por níveis de consciência, né? A gente conseguiu se enxergar na íntegra. Eu sou assim, eu tenho essa mania, essa mazela, esse trauma, tem um negocinho aqui, você é a mesma coisa. E assim, é um amor maduro, que é o que eu acredito que, de fato, é o amor que a gente precisa buscar. E o que é o amor? Você tem uma definição? Existe uma definição para amor? Olha, eu não acredito numa definição de amor. Eu acredito assim. Quando a gente vê amor na internet, que são essas coisas bonitinhas, aí eu te amo. O amor, ele não vem acompanhado de sentimentos bons apenas. O amor, ele é o todo. São os sentimentos bons, são os ruins também. É o todo, é o completo. É o que eu acabei de dizer sobre essa maturidade que a gente desenvolve no relacionamento. E a gente consegue enxergar o outro também com as faltas dele, com as falhas dele. Então, para mim, isso é o amor. É o permanecer mesmo depois que você compreende que não são apenas flores. Isso é muito legal. Eu tenho um livro, né, que eu li, eu sempre indico, né, para quem quiser aprender um pouco mais, né, com clareza o que é amar. O amor como estilo de vida, né? Esse livro mudou a minha vida, a minha visão e a minha percepção do que é amar, né? E aí tem uma frase nesse livro que ela é marcante demais para mim, que é: se pensarmos no amor como um sentimento, né, ficaremos frustrados quando não pudermos despertá-lo em alguém. Mas quando descobrimos que o amor é sobretudo uma ação, estaremos prontos para usar as ferramentas em nosso poder para amar melhor. Gary Chapman. Para mim, é o mesmo autor, né, das 5 Linguagens do Amor, mas esse livro é bilhares de vezes melhor do que as 5 Linguagens do Amor. Tá? Ele realmente é individual, ele mostra realmente uma maneira de você expressar o amor realmente com aquilo que você tem, né, com as ferramentas no teu poder. A gente, às vezes, quer fazer malabarismo para demonstrar amor. E o outro espera muito esses malabarismos. Você não acha isso? Muito. Essa parte do malabarismo é exatamente o que não está na mente da outra pessoa. E aí você espera. E aí, quando você espera, qual é o próximo passo? Conflito. Conflito e a Claro, frustração, porque eu tô esperando de você algo que você não tem para me dar, sabe? Voltando um pouquinho aí à sua fala, é justamente isso. É quando eu sei que você vai errar, ou não é bem um erro. Você vai ser quem você sabe ser. E o que você não está exatamente dentro do meu mapa, dentro das minhas expectativas em relação a você. Porque quando a gente se relaciona, a gente não, no início, né, a gente não se relaciona com a pessoa em si, e sim com a ideia do relacionamento. O que esse relacionamento vai ser para mim? Ele vai ser bom? Nossa, eu tô apaixonada e ele é assim. Então, eu me encanto pela ideia e não pela íntegra da pessoa. Por isso, a gente fala dessa maturidade. Então, justamente por isso, o amor é eu saber que você vai falhar dentro da minha concepção. Para mim é uma falha, para você não. E é permanecer ali mesmo assim. É essa decisão, é essa ação do dia a dia. Decisão, legal. Assim, eu penso, vou te colocar como eu penso, né, que acontece dentro de um relacionamento e de um casamento, né? A mulher, ela não busca amor, ela não tá buscando um parceiro, ela tá buscando segurança. Então, toda vez que você pensar em um relacionamento, ela busca segurança. E aí a gente vai para aquela parte lá da psicanálise que fala do animal, né, do homem macho, né, que vai proporcionar filhos para essa mulher e vai proporcionar também essa segurança que ela busca, né? E o homem, o que ele busca? Responda você. Isso aí. O homem, ele busca realmente uma parceira que traga, vamos dizer assim, uma contribuição de crescimento para ele. Então, aí eu vou entrar na questão do feminino e do masculino, que é basicamente isso, só que Jung traz de uma outra maneira. Que ele vai falar do papel do homem e que existe, gente. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira e achar que nós temos a mesma função dentro de casa, dentro de um relacionamento, porque não vai funcionar.
E eu vou dizer com muita certeza, não vai funcionar, porque nós não somos iguais. Nós temos uma natureza feminina e uma natureza masculina, independente macho e fêmea. Macho e fêmea, assim, é independente do que a gente pense ou acredite. Nós viemos do macho e da fêmea, nós somos macho e fêmea e machos e fêmeas vão vir de nós. Então, eu falo sempre que nós, mulheres, em algum momento da vida, passamos a ser machistas por conta da nossa sociedade hoje. Porque a gente acredita que o trabalhar duro e pesado, carregar uma carga difícil e dar conta e sustentar e acontecer e, sabe, ter aquele papel forte é essencial. E não. Por que a gente deixou o feminino de lado, né? E eu sou uma mulher com muito masculino. Isso eu tô falando porque eu tive que trabalhar em mim e tenho até hoje um excesso de masculino por conta da minha construção. E aí, ter essa ideia de que o masculino era mais importante, mas peraí, por quê que o masculino é mais importante do que o poder descansar, do que o nutrir, do que o conduzir, o seduzir? Por que isso aqui é mais importante? Não é. Os dois são importantes da mesma maneira e de maneiras diferentes. Sabe? Na mesma proporção de maneiras diferentes, vamos colocar assim. E é uma coisa que eu, enquanto terapeuta, mentora, ensino para as minhas pacientes, as minhas mentoradas, porque a gente acaba se frustrando porque não é da nossa natureza. Essa garra, essa força, esse viver sobrecarregada. Pronto, encontrei o termo. Viver sobrecarregada não é do feminino. O nosso feminino é poder descansar. Isso nos impede de ter uma carreira, de trabalhar duro, de fazer o que a gente gosta? Claro que não. Até mesmo porque uma coisa não tem a ver com a outra. Vamos lá, né? E tem aquela situação da sobrecarga dos pais sobre os filhos. Se você principalmente quando você é o primogênito. Se você é naturalmente, né, o primogênito e é mulher, os homens, pais, tá? Pais, vocês esperam um menino, na maioria das vezes. E aí a gente tá falando da psicanálise, né? Isso. São assuntos mais profundos. E aí quando você pega essa situação, né, de esperar, por exemplo, a Sara é a mais velha, é a primogênita, com certeza o pai dela esperou que ela fosse um menino. E aí essa sobrecarga, né, do agir e fazer tá sobre quem? Sobre o masculino. Então, quem pega essa primeira carga genética? A menina, a mulher. Então, quando isso vem, né, de encontro ao que você é, claro que o masculino ele vai aflorar muito mais, né? O pai, e aí é algo muito real, né? Quando o pai pensa assim, eu quero um menininho para jogar futebol. Quais são as coisas que o pai faz com a menina? É jogar a menina pra cima, é pegar e balançar ela até lá no alto, num balanço e jogar, né? Não é assim que funciona? Sim. E ela vai pegando esse masculino até a masculinidade do pai, vai até a menina naturalmente. É jiu-jitsu, é futebol, coisas que fazem sentido pro pai. Por quê? O primogênito, inconscientemente, tá, galera? Não é nada consciente. Para ele teria que ser um menino, né? Porque ele é homem, então ele espera que a prole dele, né, sejam homens a seguir em frente. Ah, mas por que isso, João? Porque nós temos uma carga de patriarcado, né? Nós, né, historicamente, nós temos essa carga e as mulheres, em algum momento, realmente foram muito podadas, né? A gente vai falar das podas, a psicanálise aí fala também da castração, né? Fala do falo, né? Que a mulher não tem. Então a mulher até na psicanálise ela é colocada de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, muito menor do que o homem, né? A mulher tem vontade de ter o quê? O falo, né? O pênis. O pênis, só para ficar claro. O falo. De acordo com uma das linhas da psicanálise, né? A linha primária da psicanálise. E isso é muito real. Engraçado que até a gente conversando com o meu pai, a gente tá exemplificando aqui o meu caso, né?
a gente conversando com o meu pai sobre isso, e eu sou muito próxima ao meu pai. É porque é assunto para mais de metro, né? A gente poderia falar aqui do Complexo de Édipo. E aí, mas não, vamos ficar aqui só no masculino e no feminino, para não estender demais. Mas eu sempre sou muito ligada ao meu pai, e é justamente isso. O meu príncipe encantado, meu primeiro amor, e eu a filhinha dele, a primeira filha. E ele fazia justamente as atividades que era pro menino, né, comigo. E tá tudo certo, porque é natural que isso aconteça. Não é uma coisa que ele é consciente dele virar e falar assim, não, eu vou fazer isso porque eu queria um menino. A gente tá falando aqui da inconsciência, aquilo que a gente age sem pensar, ok? Então, são N fatores que fazem com que uma mulher se encha do feminino. Pode ser uma presença masculina da mãe, também por ter herdado isso lá atrás. Pode ser uma presença agressiva do pai. Então, tem várias vertentes que podem preencher essa mulher mais do masculino do que do feminino, sendo que isso precisa estar equilibrado dentro de nós. E quando não está equilibrado dentro, não está equilibrado fora. É verdade. E para um relacionamento, né? Pensando num relacionamento, quais os pilares para um relacionamento funcionar? Você tem isso em mente? Como é que é para você? Não só em mente, como é um conceito, né? Algo que nós ensinamos dentro dos relacionamentos que funcionam, que é a comunicação, admiração e respeito. Então, se não houver uma boa comunicação, vai se perdendo a admiração, consequentemente o respeito. Se esses três não estiverem bem conectados, linkados, estruturados, se não forem trabalhados diariamente, porque o relacionamento se desgasta e isso é natural acontecer. Então, se a gente não regar, vai morrer. É como se, de fato, fosse uma plantinha que a gente cuida ali. A gente vai regando, cuidando, podando, tendo conversas difíceis, e aí a gente precisa muito trabalhar a comunicação, que é o primeiro ponto, né? Vamos falar mais da comunicação. É o primeiro ponto que precisa ser trabalhado, porque quando a gente não consegue se comunicar, todos os outros se vão naturalmente. Então, a gente precisa saber ter essas conversas difíceis, saber se ouvir. Eu falo muito do lugar da escuta, porque a gente fala do lugar de fala, tem que ter o meu lugar de fala, mas o lugar da escuta. Será que a gente está disposto a escutar o que o outro tem para falar? Mesmo que eu não entenda a sua dor, mesmo que não faça nem sentido para mim, será que eu estou disposta a ouvir o que dói em você? E isso passa a fazer sentido para mim também. Então, é uma série de coisas, né? E você acha que a mulher ela tem que ser submissa ao homem dentro de um relacionamento? Como é que isso funciona para você? Porque você sabe, né, que tem algumas abordagens, né, que falam isso e deixam isso claro, tanto religiosas e até mesmo terapêuticas, né? A gente hoje vê alguns absurdos terapêuticos, terapia de casal cristã, né? Então, como é? Hipnose, como é? Hipnose junguiana. Coisas que não existem, né? E a gente vai vendo esse tipo de abordagem, tanto religiosa, né, quanto terapêutica. O que você tem a me dizer sobre isso? Você acha que a mulher ela tem que ser submissa ao homem dentro daquilo que você acredita? Eu acredito em papéis. Então, não acredito em submissão. A submissão que eu acredito é estar sob a missão. É os dois estarem... Você tem uma missão, você busca... né? Isso quando é uma missão real, uma missão que faça sentido, que é a construção da família, constituir bens, viver em paz, buscar felicidade. Então, é estar sob essa missão. Submissão. É estar aqui, os dois de acordo com a mesma coisa. Mas em relação a essa submissão de estar abaixo, eu acredito em papéis. E é o que eu digo. Hoje, essa polaridade de papéis para a sociedade é como se a mulher fosse menos. É como se o ficar em casa, como se o cuidar dos filhos, como se o proporcionar um ambiente agradável fosse menos do que eu ir lá para fora e trabalhar. E por quê? Não é menos. Então, se eu estou num relacionamento e quero fazer ele funcionar, eu preciso entender que eu tenho um papel e o meu esposo tem outro. É só isso. Eu não acredito que é um abaixo, entende? Eu pego muito essa linha de Jung, que veio destoando um pouco de Freud, né? Mas é algo que eu trabalho muito, principalmente dentro da terapia familiar sistêmica, são os papéis, porque a mulher não é menos, ela não é menor. Ela é igualitária.
Só que ela tem um outro papel por conta da sua natureza. E não está errado, é isso mesmo. A gente tem papéis distintos. E assim a gente se completa. Mas aqui no mesmo tamanho, todo mundo, sabe? Na mesma proporção, né? Perfeito. Então, relacionamentos então funcionam porque cada um carrega a sua carga, 50-50, é isso que você está dizendo? Exatamente, 50-50. Ninguém mais, ninguém menos. E aí tem aqueles dias que eu não posso dar os 50, que eu vou dar só 10, porque eu não tô ligada. Mas você acha que isso não fica pesado pro outro? O outro tá levando 90? Sim, é por isso que eu falo equilíbrio. Eu não tô falando de períodos inteiros, eu tô falando de dias. Porque tem dias que você não vai estar bem. E que você vai precisar ficar um pouco quietinho, sabe? Você sozinho com você mesmo ali. E que eu vou precisar ir lá e fazer alguma coisa no seu lugar. E tem dias que eu vou precisar ficar quietinha. Tem dias que eu não tô no meu melhor dia. E eu preciso que você entenda que eu não tô no meu melhor dia e compreenda isso. Então, esse 50-50 não é uma carga que fica dividida, é a compreensão que entra. Eu não tô no meu melhor dia. Tudo bem? Tudo bem eu dar só 10% hoje e ficar quietinha aqui? Então é isso, é o casal se entender, a maturidade é com o tempo e nem sempre isso vai funcionar, mas com o tempo com o tempo não, eu vou falar que é com o entendimento, sabe, a gente consegue equilibrar. Entendi, é algo bem, assim, se a gente for parar para analisar essa parte, né, de equilíbrio, talvez seja a parte mais difícil, né, para um casal hoje saber lidar. Vamos pensar aí num casal que o cara nasceu no sul e a mulher nasceu no nordeste, né? Matheus e Isabelle. No Pará, né? Ela é norte ou nordeste? Ela é Pará? Não, amazonense. Ah, sim. Ela é de Manaus, se eu não me engano. Então, sim. Ela é do norte, ele do sul, né? Olha só a discrepância cultural da situação. E aí, como lidar, né, com essa discrepância cultural? Será que dá certo? Esse tipo de relacionamento dá certo? Essa diferença cultural não é muito, como é que eu posso dizer, muito discrepante? Muito. E olha que bacana, a gente volta na primeira pergunta sobre a paixão, porque agora eles estão bonitinhos, estão apaixonados, acabou de sair do BBB, né? Tá bem legal. Mas daqui a pouco, alguma coisa que ele faça vai incomodar ela. E é algo cultural dele. Eu vou falar de nós dois. Eu sou de São Paulo, o João é do Maranhão. Então, nós temos essas extremidades. A gente, né, tem manias, hábitos, crenças diferentes. Então, quando acaba a paixão, quando o outro é muito diferente, algumas coisas passam a incomodar. Uma coisa que eu vou dar um exemplo nosso. João... Posso falar? Pode, fica à vontade. O João come de colher, até aí tudo bem. Mas ele come batendo no prato. Pra ele não come batendo a colher no prato, tá tudo certo. Mas pra mim, aquele tim, aí vai dando tim. E aquilo vai me incomodando. E olha que interessante, quando eu não entendo não, né? Quando essa paixão toda acaba e essa discrepância toda vem à tona, fala, nossa, a gente é muito diferente, incomoda. E aí é necessária a maturidade para que o casal consiga coexistir. Para que isso não se torne, por exemplo, motivo do fim do relacionamento. Porque, gente, quando a gente vai conversar com alguns casais que se separaram, claro que é uma construção de vários motivos, mas por que vocês se separaram? Porque ele falava, falava do jeito que eu não gostava. Porque ele andava do jeito que eu não achava legal. Ele era lento. Porque ele se vestia assim, assado. Era capial. Porque ele não queria ir para onde eu quero que ele vá, com as minhas amigas, por exemplo. Entende? Então, quando isso não... quando a paixão acaba, aquelas flores ali, os enfeites, as máscaras saem, isso vem à tona como algo muito sério. A gente aqui falando parece bobeira, mas dentro do dia a dia, sim, é um agravante. Essas diferenças são agravantes. E aí que a maturidade entra, aí que o amor entra, porque o amor é a decisão, o amor não é o sentimentinho, aquela coisinha gostosa, não. O amor é olhar para isso e falar, não, eu vou ficar aqui mesmo com isso, eu vou aprender a lidar com isso, eu posso me comunicar com ele, ver se dá, se tem a possibilidade dele bater menos no prato e eu poder conviver com isso.
O amor, ou simplesmente decidir sair da onde ele tá comendo e ir pra outra sala, ou pro quarto, enfim. N soluções, mas tem soluções. Agora, eu quero essa solução ou eu quero o caminho mais fácil, que é separar? Então, é de cada um. Assim, quando você fala de caminho mais fácil da separação, quem estiver assistindo aí, cara, é fácil separar. Você é divorciado, você... começou um relacionamento e saiu desse relacionamento por conta de coisas pequenas, né? A gente tá falando de coisas mínimas mesmo, sabe? Não entender, né, o processo, né, mental do outro e querer enquadrar ele numa caixa que é só tua. Não tem como. Né? A gente não consegue enquadrar pessoas, a gente consegue se moldar. E aí, se a gente quiser, ao universo que ela tem. Posso contar uma história, gente, de uma vitória que eu tenho pra contar na minha vida? O João. Oh, glória a Deus. O João, ele era uma pessoa que ele dava... Eu tenho problema com quem dá descarga com a tampa aberta. Porque parece que na minha cabeça eu consigo visualizar as bactérias voando pelo banheiro. E assim, eu fui criada assim, entendendo isso. Ele não, pra ele tá maravilhoso. Então eu casei com uma pessoa que o quê? Só dá descarga com a tampa aberta, que a gente faz isso. E aí, a gente sempre teve um conflito, porque eu chegava, e aí a gente vai querer impor o que a gente acredita no outro. Olha só, fecha essa tampa, porque não pode, não é assim que se dá descarga. E pra ele, não, ele veio lá do interior do Maranhão, gente. Lá... tudo muito certo. Conta como é que é lá pra gente. Então, lá no Maranhão, né? Eu morei no Maranhão até os meus 15 anos, né? Lá é latrina. Se vocês conhecerem, quem latrina, é que sabe o que é centrina, latrina? Quem conhece, né? Então, aquelas casinhas, né, de palha, né, com buraco no chão, e é ali que a gente faz as necessidades. Então, é cheio de mosca, bicho. É horrível. É um negócio assim... claro que hoje eu falo que é abominável, mas se eu for no Maranhão vai ser assim da mesma forma. Em muitos lugares, né? Mas pensando nisso, né? Pra mim era luxo ter um vaso. Então, dar descarga de tampa aberta ou fechada, tanto faz. Só que pra eu entender, né? Isso não é algo fácil, né? Não é algo, tá no meu mapa, isso aí é muito legal. No meu mapa estava, eu tenho um vaso e eu posso, né, fazer as necessidades. Tá tudo, olha, maravilha, graças a Deus eu tenho um vaso. E na minha, né, no meu mapa, não há a possibilidade de dar a descarga com a tampa. Não existe essa opção. Então, olha que interessante, um exemplo bobo, mas que trouxe muito conflito pra gente, porque eu queria impor a ele que ele tinha que aprender. E quanto mais eu fazia isso, menos ele dava descarga. E às vezes ele dava a descarga ali, fechava a tampa, mas ele esquecia, porque não estava na construção. É ok, aí é outra aula, né? O mapa não é território, mas não estava na construção mental dele. Ele não entendia aquilo de fato. Olha que interessante, estava passando num rios, e eu conto muito essa história. A gente passa, né, horas assistindo os vídeos, e aí eles colocaram, num vídeo que eu assisti, um luminol no vaso, não sei se é assim que chama, mas apagaram as luzes, e aí quando deram a descarga, deu pra visualizar as bactérias voando na toalha de rosto, no chão, na tampa do vaso, no banheiro inteiro. Aí esse é meu momento, fui lá nele. Amor, olha só, quando você dá a descarga com a tampa aberta, olha que absurdo que acontece. Que coisa horrível. E ele, é assim, menina. E eu não acredito que eu passei anos da minha vida falando isso aqui pra ele, ele só tá entendendo agora. Mas aí ele conseguiu compreender. Quando eu falei assim, olha, deixa eu implantar uma informaçãozinha aqui pra você entender o que acontece, ele compreendeu. Mas se eu não tivesse encontrado, sem querer, essa outra forma de comunicação, talvez isso tivesse sido um agravante tão forte que eu teria falado em algum momento, olha só, não quero mais. Você é porco, porque você não dá descarga tão fechada. E é assim que acontece nos demais relacionamentos. Na verdade, a gente sempre fala de mapa e território. E nos relacionamentos, né? Mapa e território, se vocês em algum momento fizerem terapia com a Sara, ou comigo, eu estou voltando para terapia em graças breve. A Deus. Você vai entender, né, que a gente tem um processo, né? Você sabe o que é um mapa, né?
e você sabe o que é um território, na geografia, né? Para nós, né, que trabalhamos com programação neurolinguística, mapa e território é tudo aquilo que foi construído, né? E é o que nós temos como mapa de mundo, né? E esse mapa de mundo, ele tem um limite. Então, a limitação do nosso mapa, e aí é onde está ali a delimitação. Realmente, você tem um mapa do Brasil delimitado, o mapa da Argentina delimitado. Então, é basicamente como é a nossa limitação mental nesse sentido. E o território é tudo que está contido ali dentro daquele mapa, ok? E aí, quando ela fala assim, olha, você tem que dar descarga com a tampa fechada do vaso. Ela não está me pedindo ou está me ensinando, ela está me impondo. Então, eu entendo como imposição. E aí, o que isso gera, Sara? Você sabe bem. Claro. Gera o quê? Tiro, porrada e bomba. É isso aí. Toda vez que você invade uma gente. outra nação, né, um outro país, o que acontece? Guerra. Todo mundo sabe disso, né? Hoje a gente vê várias guerras, né? Ucrânia, Rússia, né? Agora Israel e Irã, né? Uhum. Então você vai vendo ali, ó, quem invade, né? Ele tá impondo ali as forças dele. Tem que funcionar assim agora. Então a mente humana funciona da mesma forma. Você tá impondo aquilo que você aprendeu pro mapa do outro, só que o outro é completamente diferente de você. E aí quando você pega esse conflito, ao invés de você sanar ou ampliar esse mapa, você simplesmente vai lá, tiro, porrada de bomba, como a Sara falou, impõe e nunca traz a solução real para aquela situação. Então, meu mapa não amplia, ele, na verdade, é invadido. Então, quando o mapa é invadido, geralmente o que acontece? Ele entra em conflito também, ele não vai ali ser bombardeado sem revidar, sem atacar. Então, é isso que acontece aí dentro dos casamentos e na maioria das vezes não dá bom, tá, galera? Geralmente, a gente é terapeuta de casal e a gente fica observando quanto, né, essas bobeiras, essas discrepâncias. Não, e nós somos um casal e a gente observa isso dentro do nosso. E é bacana que a gente tem uma comunicação hoje muito bem construída. Então, a gente consegue identificar, olha que interessante essa diferença, a gente vai tendo consciência de algumas coisas e aí a gente consegue se entender, não que não hajam conflitos entre nós. Claro que existe. Óbvio, a gente olha pra cara do outro, você tá me olhando assim por quê? Mas a gente entende hoje, né, que se a gente conseguir, né, na maioria das vezes, trazer uma solução, né, plausível para que o relacionamento ele continue, né, a gente vai fazer esse esforço para ampliar o mapa do outro, né? Ampliar ao invés de invadir. Só que, claro que tudo isso é uma construção. Né? Você está falando aqui com 2 terapeutas, pessoas que hoje tratam pessoas... perfeição, impossível, tá? Isso impossível, isso não existe, tá? O dia que você estiver perfeito, você morre, porque aí a gente concluiu toda a etapa da nossa vida. Então, aí você vai ser um ser perfeito. Nasceu, cresceu, reproduziu, morreu, aí perfeito. Se você for perfeito também, não chegue perto das outras pessoas, senão você vai ficar impuro, porque todas as outras pessoas, elas são imperfeitas, tá? Porque tem aí alguns alecrins dourados, né, que se acham a perfeição em pessoa. Então, não se contamine. Não se comuniquem com outras pessoas. Não se contamine. Transcendam. Isso, ascendam, né, como algumas séries falam, ascendam e transcendam aí para a luz. Então, hoje a gente vê muito isso, né? Então, os conflitos hoje de casais, de relacionamentos, eles estão muito vinculados ao que o outro impõe, né? Perfeito. E essa imposição? Isso aí traz uma outra situação. Quando é que um relacionamento começa a ser tóxico e abusivo? Você sabe. Você já parou e entendeu se existe um padrão para isso? Existe. E assim, existe um padrão que ele vem, na verdade, antes, que ele já está nesse mapa dessa pessoa, que é o que a gente chama do codependente, o dependente emocional, e a outra pessoa que tem uma tendência a ser abusiva. Por traumas, é claro, por coisas que ela já passou, mas a gente precisa entender que a outra parte não tem responsabilidade sobre esses traumas. Cada um de nós tem que ter essa responsabilidade de tratar, ok? Ninguém é obrigado a ter que lidar com trauma de ninguém. Mas, então, digamos que essa pessoa já seja dependente emocional.
E aí ela vai encontrar quem vai se alimentar dessa dependência. E aí a gente tem o relacionamento abusivo, né? Que é esse relacionamento tóxico, enfim. E como é que eu sei que eu tô num relacionamento abusivo? Muito simples identificar. A outra pessoa impõe demais. Você é invadido demais. A gente falou aqui sobre a imposição. E aí a outra parte, ela é invadida o tempo inteiro e ela passa a já não revidar mais. Ela passa a perder a identidade. Ela passa a não ter mais vigor, não ter mais brilho. É uma construção. E até a gente chegar nessa etapa, tem muitas fases antes. A gente está falando de uma pessoa que é dependente emocional e dessa outra parte que vai se alimentar dessa dependência, porque ela precisa, porque ela não tem todo esse brilho, ela não tem essa construção própria, então ela vai utilizar o que tem no outro, fazendo com que o outro se sinta menos do que ela, para que ela se sinta bem, entende? Se sinta maior. Quando você fala isso, quando a gente vê, né, eu estou impondo, não é, o outro e tal, ele tem que se diminuir para que eu me engrandeça. Isso tem a ver com narcisismo? Com certeza. Nem sempre, mas sim, com certeza. O narcisismo é um transtorno que ele vem decorrente de um traço de psicopatia, né? Então, esse narcisismo, ele é comunal. Ele tem a necessidade de fazer com que o outro não seja feliz. Então, a outra parte, se ela se alegra, o narcisista, ele não tá alegre. Se ele vai fazer alguma coisa que é legal, ele vai colocar ali um balde de gelo, sabe? Entre outras coisas, ele vai manipular essa pessoa. Ele vai controlar tudo que ela faz. Tudo que essa vítima, vou colocar assim, faz, tem que estar de acordo com o que essa outra pessoa impõe. Mas aí já é uma invasão de território, como a gente chama, comunal, né? Já é um nível muito acima. Porque a invasão de território é natural acontecer. Eu posso chegar para os meus filhos, o meu filho tem um hábito de fazer um desenho de uma forma. Eu falo, olha, meu filho, você vai fazer assim, que assim é mais legal. Eu tô invadindo o território dele, sabe? É natural acontecer. Todo mundo faz isso o tempo inteiro. A gente só tem que melhorar a nossa comunicação. Mas o narcisismo já é uma outra questão. É uma manipulação. Não é apenas uma invasão de mapa. Ele, de fato, vai conduzir aquela pessoa a agir exatamente como ele quer que ela haja, sabe? E você pode dar um conselho, né, para mulheres que são dependentes emocionais, principalmente, né, nesses relacionamentos abusivos. Você sabe o que acontece com essas mulheres, né? Elas ficam completamente interligadas, parece que elas criam raízes naquele relacionamento. E aí, o que você pode falar para essas mulheres, né? Um conselho que você dá para mulheres que são dependentes emocionais de pessoas abusivas, narcisistas. Um conselho e um ensinamento. Nada que você faça vai fazer ele mudar. Até mesmo porque ele não acredita que precisa. O narcisista, ele não entende que há uma mudança, que ele precisa mudar um padrão, que ele precisa fazer alguma coisa diferente do que ele já faz. Então, não importa o que você faça, ele não vai mudar porque você é boazinha, porque você é uma boa esposa, uma boa parceira, porque você é legal, porque você é bonita, porque você tem suas qualidades. Não. Ele precisa dessas qualidades para fazer o que ele faz de melhor, que é te manipular. Então, não acredita que os anos vão passar e ele vai mudar. Você precisa buscar tratamento para que você entenda, perceba e tenha consciência do que está acontecendo. Se de fato é um relacionamento abusivo, porque é muito importante a gente ter esse tratamento para saber se de fato é. Então, é por isso que vocês não podem ficar se autodiagnosticando na internet. Busque um profissional que vá analisar, né? Nós somos analistas e nós vamos, de fato, te dizer se é um relacionamento abusivo, mas é fácil identificar. Você perde seu brilho. Você pode dar aí algumas traços narcisistas, né? A gente tem alguns traços narcisistas que são bem constantes, né? Você pode me dar aí pelo menos aí uns 3 traços que são muito claros? Vamos falar desse narcisista comunal que eu tava falando? É aquela pessoa boazinha que ajuda pessoas na rua e cuida dos animais e às vezes é um líder da igreja, aquela pessoa que ninguém desconfiaria que ele é uma Pode ser também líder de uma outra religião, um padre. O padre não tem mulheres, né? Não, padre não. Pode ser um pastor, pode ser um pai de santo, e não importa. E qualquer religião. Líder de comunidade, um político, não importa. Aquela pessoa muito boazinha, mas dentro de casa
é um pesadelo. Dentro de casa é uma esposa, marido que não é feliz. Os filhos são completamente introvertidos e não por traços mentais, eles são porque eles não podem ter vida própria. Doentes, né? Ficam doentes, é toda uma família doente ali. Essa semana eu falei sobre mães narcisistas e eu recebi algumas mensagens de pessoas discordando. Não, mas a gente tem que honrar pai e mãe. Tem mesmo, independente dela ser narcisista ou não, tá? Tem que honrar pai e mãe, sim, porque... Ela bem longe de você. Porque não tem cura. Porque ela não reconhece que vai mudar e aí você vai ficando doente ali. Sim. Vai adoecendo, perdendo a vida, perdendo o ânimo. Sabe o ânimo? Se você não consegue tomar decisões, é uma pessoa que tem muita dificuldade para decidir alguma coisa, não consegue sair de casa, se vê totalmente dependente da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, que eu estou falando de modo geral, pode ter certeza que existe um traço abusivo na outra parte. Alguém te tornou assim. Então, você já tem uma tendência a ser dependente emocional e tem uma parte que precisa disso para se alimentar, para se sentir bem, sabe? No controle de toda a situação. E aí, nós temos tantas pessoas doentes mesmo, emocionalmente. Essas doenças emocionais passam a ser físicas e, enfim, é muita terapia para poder tratar. A gente vai agora fazer a nossa publicidade. Nosso jabá. Nosso jabá. Você não está apresentando hoje, hein? Gente, desculpa. Mas você pode falar de mim, né? Não, galera, eu vou deixar a Sara falar da DuiClinic, porque, né, ela já passou pelos procedimentos aí da doutora Dara. Obrigado, doutora Dara, pela parceria. E como é que é o atendimento na DuiClinic? É perfeito, porque assim, eu tinha um preconceito em relação aos procedimentos. Eu falava, não vou colocar a boca porque eu não quero aquele bocão. Não vou fazer porque eu não preciso, eu já sou bonita. E realmente sou, né? Mas, só que os procedimentos, foi o que a doutora Dara, quando veio aqui, teve essa conversa comigo e foi muito legal. São para enaltecer a beleza que você já tem, e foi o que ela fez. Ela colocou uma boca em mim que eu não sabia que precisava. E assim, não é que eu precisava, mas quando veio, ficou muito melhor do que já era. Então, é muito importante que nós, mulheres, busquemos essa melhoria constante, sabe? Para nossa autoestima, para a gente ficar polarizada no feminino. A beleza também é uma construção. Não pensem que não, porque é assim. Quem tem dinheiro nunca fica feio. Verdade. Você não conhece os produtos Ivone com a doutora Dara. Passa aí, Tena. Ai, gente. Andrade Júnior, construtora. Andrade Júnior Construtora, galera, ela mora no nosso coração porque ela apoia o nosso trabalho, a nossa agência, né, desde o começo, né? Tava na nossa inauguração, o Júnior e família. Agradecemos muito a vocês. Estão com um novo lançamento, né, Sara? Está. Júnior, dá um apartamento desse pra gente. Sim, por que não, né? Os apartamentos no Jardins, no bairro Jardins, né? 2 apartamentos por andar. E ainda tem área gourmet, churrasqueira, tudo bonitinho. Então, é outro patamar, gente. É outro patamar. Se vocês querem mais informações, vocês podem entrar aí no Instagram aí da Júnior Andrade ou entrar em contato com a gente, que a gente passa o contato deles, tá? E aí é só mandar eu quero, que a gente vai falar com você. Ok? Estalagem da Fazenda. É o nosso cantinho, né? Cantinho... do descanso, né, em Santa Teresa. Eu acredito que a melhor pousada de Santa Teresa. E se não é uma das melhores que nós já estivemos. E né? olha que a gente já rodou, hein? Ixi, meu Deus. Tem uma coisa que a gente alimenta o nosso relacionamento, é isso, é viajar. Eu acho que a Andressa e o Wanderson, né, fizeram um ótimo trabalho lá em Santa Teresa. Sim, é um lugar rústico, gostoso, vale muito a pena conhecer. E falando em Andressa, daqui a pouquinho a Andressa tem novidades. A Andressa é a dona, né, da estalagem da Fazenda. E ela vai trazer aqui, né, como ela ganhou mais de R$500 mil em 6 meses trabalhando com pousadas. Isso aí é doideira, hein? Doideira. E assim, doideira. Eu tô querendo fazer esse curso aí. Vou botar uma pousada aqui em Aracruz. Enfim. E é isso, vamos continuar? Vamos continuar, que a gente tá voltando, na verdade já tá indo pro final. Já? Já tá indo pro final. E assim,
uma parte que você fala muito também, que é a traição, né? Onde começa a traição, Sara? Traição começa na intenção. Ui! Traição não é cama, gente. O que é intenção? Para você que tá aí, né, nos assistindo, o que é intenção? A intenção é a ideia, é a vontade. Vamos falar do instinto? Nós somos animais. Você vai ver uma mulher na rua bonita, você vai olhar, é natural. Eu vou ver um homem bonito, eu vou olhar. A diferença é que nós somos animais racionais. Eu preciso pensar em relação a isso. Opa, vou olhar, beleza, eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido. Então, a intenção é a vontade que eu não controlo. E aí eu falo das diferenças das traições, né? Porque tem diferença, tá, gente? Só para vocês aprenderem. Mas a traição, ela começa aí, na ideia, quando eu olho para o outro de uma forma diferente, quando eu tenho a vontade de fazer. Não, eu vou fazer, eu tomo essa decisão. Então, a traição não começa no sexo, no flerte, né? na mensagem, na conversa, não. Começa na intenção. Quando eu olho diferente e falo, não, eu vou premeditar isso. Interessante. Então toda traição então começa na intenção. Sim. Toda. Não existe exceção. Não é isso, vamos lá. Começa na intenção. Mas existem 2 tipos de traição. A traição por abandono e a traição por hábito. Vamos falar do primeiro exemplo que eu dei. Essa traição por abandono é quando nós estamos num relacionamento e eu, de repente, eu abandono esse relacionamento. Eu deixo de cuidar, eu deixo de fazer os agrados que eu tenho que fazer, eu deixo de ceder, sabe? Eu abandono mesmo, falo, não quero saber, vou cuidar da minha vida, você cuida da sua. E aí a gente acaba deixando esse relacionamento de lado, porque o relacionamento precisa ser uma prioridade. Quando eu faço isso, e não é justificativa para traição, tá, gente? Eu só estou exemplificando. Quando eu faço isso, eu convido o outro a olhar para fora com bons olhos. É como se o que estivesse fora fosse mais atraente do que o que está dentro. Então, ele vai olhar lá para fora com outros olhos e vai trair. Não é justificativa. Então, o segundo exemplo é a traição por hábito, por compulsão. Quando essa pessoa, esse indivíduo do relacionamento, ele já tem esse hábito. Então, ele traiu no relacionamento passado, ele já é abusivo, ele traiu no outro, vai trair nesse, vai trair no próximo. Não consegue ficar em um relacionamento monogâmico. Não é uma opção para ele por uma construção mental que ele tem ali por alguma coisa que aconteceu, criação, trauma, enfim, não importa. Então, ele já tem esse hábito. Quando se torna um hábito, nada que eu faça nesse relacionamento, também, principalmente, quando ele se torna um hábito, nada que eu faça, mesmo que eu cuide desse relacionamento, vai resolver, porque ele vai continuar olhando para fora. Então, o traidor é inseguro? Sim, com certeza. Eu acho que traz muito essa insegurança, sabe? De não estar 100% seguro de quem ele é, com quem ele está. Então, na verdade, fala muito mais... Fala só dele do que do outro. Traz a minha insegurança à tona. Sim. Aí nesses relacionamentos que contém traição, né? Tudo bem se a outra pessoa aceita. Eu tenho uma mulher aqui por fora. Você acha que isso é natural, normal? Sara, arrumei uma outra mulher. Beleza? Posso? Isso é uma pergunta? É uma pergunta. Tá louco? Vai matar a mulher. Não natural não é. Então, porque a gente tem visto, né? Tem. Como é o nome que chama? Tu sabe, Tena? Trisal? Ai, gente, tem o trisal, tem as casas de swing. Então, as pessoas abrem os relacionamentos para N coisas. Aí, trazer uma pessoa para os dois ficarem ali. Natural não é. Mas pode passar a ser normal para esse casal. E aí vai da construção mental de cada um, porque aqui a gente não está falando sobre certo e errado. Dá certo? Sobre dar certo, eu não posso dizer, porque tá dentro do mapa de cada um. Existe. Talvez dê certo para esse casal. Talvez foi a única forma que esse casal encontrou de continuarem juntos. Se tá bom para os dois, se nenhuma parte tá saindo machucada, tá dando certo. Então, a gente tá falando de relacionamentos que funcionam. Você acha que não vai ter uma seletividade em algum momento? Claro que sim. Por isso que não é natural. Porque o natural
nunca vai ser, eu tenho um acordo com você, sim, né? Eu tenho um trato com você, nós compartilhamos uma casa, uma cama, hábitos, um dia a dia, e aí eu vou incluir uma nova pessoa. Um novo mapa nesse já nosso é difícil meio. dois. E aí vai pender para um desses dois lados, e um desses dois lados, em algum momento, vai se sentir excluído. Ah, você olhou mais para ele do que para mim, né? Esse marido pode dizer. Então, essa esposa, ou você ficou mais com ela do que comigo, e acontece. Eu tenho casos assim. Você tá olhando mais para a pessoa que a gente chamou do que para mim. E aí? Então, não é natural. Mas, se está funcionando para o seu relacionamento, quem sou eu? Continue. Se é a maneira que você encontrou de fazer esse relacionamento funcionar. E aí, fala das tuas linhas terapêuticas e se existe cura em terapia. Você pode me dizer, existe cura em terapia? Com certeza. E aí eu não tô na subjetividade, não. Com certeza existe. Não para todos. Mas quantas e quantas pessoas saem do consultório curadas? Eu não tô falando aqui de uma cura, aquela cura que você vai pra terapia... o negócio toca em você, você esqueceu os meus problemas. Mas a cura vem do aprender a lidar. A cura vem do aprender. Não é a cura de milagre que eu tô falando, não. Tá bom? Pra quem não entendeu, a cura é de você encontrar um novo olhar sobre uma perspectiva que estava totalmente destruída, ansiedade, depressão, e você sair, sabe, olhando para aquilo de uma forma diferente, você conseguir ter a sua mente reprogramada ali dentro. E então, por isso que eu falo sim que o consultório é um lugar de cura. Não essa cura religiosa, essa cura milagrosa, mas cura por mudanças de vida, olhares diferentes. Essa cura, ela existe. É uma reprogramação mental, mas eu vou utilizar essa palavra cura não como a cura que a gente conhece, só para ficar claro, tá? Então, as minhas linhas terapêuticas são a terapia sistêmica familiar, porque tudo que nós somos, o que nós somos em construção, em pensamentos, vem do nosso sistema familiar, vem de pai e mãe, vem dos nossos avós, de quem nos criou, e entender como essa sistêmica funciona, quais são os ciclos que a gente repete, é mágico, é lindo. O que liberta é o conhecimento. O que faz com que eu deixe um trauma é quando eu olho para ele, eu consigo encará-lo e aquilo não me causar mais dor. Então, em terapia a gente aprende isso. Isso cura. Esse novo olhar cura. Temos a programação neurolinguística, a gente estava aqui falando de mapa. Isso é, de fato, reprogramar a mente para esse novo olhar. Entre outras, a gente tem a hipnose, né? Não é a minha maior especialidade, é a do meu esposo, mas a gente utiliza também. Ah, que legal. E assim... Psicanálise, né, gente? Eu não preciso falar. É a nossa base. É a nossa base, né? A psicanálise, galera, como todo mundo sabe, ela é base, tá? É base. Tem gente que utiliza a psicanálise como um troféu e não evolui. A psicanálise é muito importante, mas a coisa mais importante em terapia é o que dá certo para o teu paciente, para o teu cliente. Não esqueçam disso. Psicanálise é uma linha terapêutica, uma abordagem terapêutica muito rica, muito boa, mas não se limitem à psicanálise, tá? Uma dica que a gente dá. Tanto que dentro da psicanálise existem milhares de divergências. Milhares de divergências. Você vai ter ali uma base de Lacan, de Freud, de Jung, de Piaget e assim sucessivamente. A gente só está falando de 4. Mas quantos psicanalistas pensadores de hoje, né? Sim. Criam bases terapêuticas em cima daquilo Hoje a gente estava assistindo um maravilhoso. Freud fala, daquilo que Freud começou. E Freud falou, continuem. Daqui, né, eu parei aqui, agora vocês dão continuidade. Então é muito importante vocês entenderem. Terapia, ela funciona como tem que acontecer para cada pessoa, o indivíduo, né? De formas diferentes, com abordagens diferentes, né? Perfeito. Não só a psicanálise, mas tudo aquilo que funcione para o teu paciente. Exato. Ok? Vamos lá. Uma pergunta que você sempre faz no Senhoritas, né? E o que é empoderamento feminino na tua visão? Ai, me pegou de surpresa. O empoderamento feminino, ele é poder ser quem eu sou.
É poder olhar para mim e falar, eu sou isso aqui, eu sou boa nisso aqui, eu gosto, eu posso ser isso aqui. E exercer isso com todo o meu ser, sabe? Com tudo aquilo que eu posso dar de bom, na minha integridade. Me entender e poder ser quem eu sou, essa é a resposta. Porque por quanto tempo eu não fiquei perdida, mas por falta de autoconhecimento. Eu não me conhecia, mas quando eu me conheci, eu falei, caramba, essa sou eu. Então, eu posso ir onde eu quiser e isso é mágico, porque não tem absolutamente nada e nem ninguém que me impeça. Só depende de mim. Isso é ser empoderada. Empoderar vem de poder, né? Pegar o poder para si? Não acredito nisso. É tomar um poder que já é seu, empoderar. Se apropriar desse poder que já é seu, já é meu. Legal. Já está dentro de mim uma energia que ela é minha, ela não é de ninguém. Eu só quero o que é meu, não quero de ninguém. Que legal. E é com o que é meu que eu posso ir onde eu quiser. Que maravilha. Galera, hoje a gente conversou aqui com Sara Bogeia, ela psicanalista, né? Mentora de mulheres e também, né, comunicadora, né? Hoje apresento Senhoritas Podcast. Considerações finais, Sara? Claro que eu vou direcionar as mulheres, né? Eu sei que tem os senhoritos que sempre estão de plantão, mas se conheçam. Entendam onde é que estão as tuas faltas e os teus excessos. Entenda quem você é. Entenda até quais são os seus limites. Quem é você? Eu brinco com as minhas alunas, minhas pacientes. Quem é você na fila do pão? Quem eu sou? Quando eu me conheço, meu amor, não tem absolutamente ninguém que possa me dizer quem eu sou. Porque por muito tempo, não vou demorar, por muito tempo eu fui essa pessoa que era dependente emocional. Eu não conseguia ver em mim essa felicidade, eu não conseguia ver em mim amor e eu dependia do amor do outro, do que o outro precisava para eu me validar. Então, quando eu comecei a me observar e me amar e entender o que estava dentro de mim, acabou. Então, se conheçam. A palavra é só essa mesmo. Se conheçam e entendam quem vocês são. Ninguém, absolutamente ninguém, pode parar vocês. Obrigado, meu amor. Tchau, gente. Até o próximo Rota 27. Até o próximo.